Olá, bom dia. Tudo bem, irmãos? Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez nós estamos reunidos para estarmos estudando a palavra de Deus com grande alegria no nosso coração, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos abençoou. Vamos começar agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia abençoado que o Senhor nos deu. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos e que nesse momento nós possamos receber a tua palavra, estar com o nosso coração aberto, nossa mente aberta para podermos receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesse dia. Abençoa cada um de nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos passar para o capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Gênesis, para estarmos estudando então a palavra de Deus. Esses textos aqui nos ensinam agora sobre a parte da aliança de Deus então com Noé. Começando então pelo capítulo 9, a partir do versículo 1, o texto ele diz o seguinte: E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: Frutificai e multiplicai e enchei a terra. Mesmo o mesmo mandamento que Deus ele deu lá para Adão, para que pudesse então encher a terra, povoar a terra. Então, dentro desse versículo, nós vemos Deus ele reafirmando uma ordem a respeito daquilo que ele já tinha dado ao homem, para que ele pudesse então produzir, frutificar e multiplicar, mas é claro que agora não simplesmente por meramente meios naturais, mas transmitir também a sabedoria aos seus filhos, aos seus netos e à sua descendência. Então aqui Deus abençoou Noé para que ele pudesse então estar realmente transmitindo a vontade de Deus e transmitindo aquilo que Deus tinha para com o seu povo através da sua vida e a vida dos seus filhos e dos seus descendentes. O próximo versículo diz assim: E vosso temor e vosso pavor será sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, em tudo que se move sobre a terra, e em todos os peixes do mar. Em vossa mão eles estão entregues. Então, a segunda parte da bênção restabelece o domínio do homem sobre os animais. Esse agora é estabelecido não como no princípio, em amor, bondade, mas em temor, ou em outras versões, terror. Então, esse pavor do homem prevalece em todos os seres, fracos, fortes, com exceção daqueles empregados ao seu serviço. Então, os animais domésticos e entre outros animais que são utilizados para o trabalho, eles não recebem então esse pavor, esse temor, não receber esse temor ou pavor, mas eles são então domesticados. Versículo 3: Tudo que se move e vive vos será para o mantimento, assim como os legumes e ervas vos dei disso tudo. Então, a terceira parte da bênção se refere aos meios de sustento. Parece que pela primeira vez o homem é autorizado aqui a comer animais, mas a concessão era acompanhada de uma restrição. Então, tudo lhe será por mantimento, assim como legumes, ervas e tudo isso vos darei. Você pode ver que aqui continua então as exceções, no versículo 4: Porém a carne com sua vida, que é seu sangue, não comereis. A única intenção dessa proibição era evitar os excessos de crueldade canibal ao comer da carne de animais vivos, aos quais os homens, nas primeiras eras do mundo, eram responsáveis. Versículo 5: Porque certamente exigirei o sangue de vossas vidas, da mão de todo animal exigirei, e da mão do ser humano, da mão do homem, seu irmão, exigirei a vida do ser humano. Aqui, a quarta parte, então, estabelece um novo poder para proteger a vida, a instituição que nós estamos entendendo aqui, instituição para coibir, então, crimes. Dentro toda a lei moral estabelece uma lei pública, uma instituição pública a respeito disso. Então é registrado
no livro de Romanos, o capítulo 13, no versículo 4, o seguinte: porque a lei ela é severa, a lei ela é serva de Deus para o seu bem. Porém, se fizeres o mal, teme, porque ela não traz a espada em vão, porque é serva de Deus, vingadora para castigar quem faz o mal. Então, munido então dessa lei moral que Deus estabelece, a prática da violência ela é reprimida com a violência pública, a violência ao qual Deus estabelece para que não haja então um crime sem a sua devida recompensa. Então, tal poder não existia anteriormente na sociedade patriarcal. Não existia nos primeiros homens. Provavelmente o que acontecia era que os crimes passavam impunes, dependendo do poder ou da autoridade de quem o cometia. Versículo 6: o que derramar sangue humano, pelo ser humano seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus o ser humano foi feito. Então, é verdade que a imagem foi danificada pela queda, mas essa imagem ela não foi perdida, ela não está perdida. Nessa visão, o valor alto está ligado a toda a vida humana, mesmo aos mais pobres e mais humildes. É uma terrível criminalidade que se envolve na destruição dessa mesma pessoa e no extermínio, no findar da sua vida. Então, realmente aqui Deus ele deixa uma punição para todo e qualquer ser humano que retirar uma vida. Versículo 7: mas vós frutificai e multiplicai-vos, procriai abundantemente na terra e multiplicai-vos nela. É essencialmente a mesma ordem que foi dada a Adão lá no Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde ele estabeleceu para Adão para que ele pudesse então multiplicar sobre a terra. Mas é claro que aqui carregava, como diz no primeiro, no segundo versículo, que o ser humano iria multiplicar e então reger a criação, também com todo o aparato histórico, toda a transmissão oral e todo o aparato histórico com o qual Noé e seus filhos estavam carregando, do livramento, das circunstâncias, da condenação de Adão, da condenação de Caim. Então, dentro dessas circunstâncias existia muito, então, dentro do coração do homem já muita coisa que ele já sabia que desagradava a Deus. Então começa-se a falar, então, no capítulo 9, que nós podemos então aprender sobre como Deus fez essa nova aliança com Noé e toda a humanidade após o dilúvio. Então, o sinal dessa nova aliança é o belo arco-íris que você está vendo aí na imagem, que representa a promessa da proteção de Deus. Então, a partir do versículo 8, nós vemos Deus falando a respeito disso. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo, não somente que está contido nos versículos anteriores, mas também naquilo que está contido nesses versículos seguintes, porque era já Deus falando com eles, né? No versículo 9: eis que eu mesmo estabeleço meu pacto para convosco e com a vossa descendência depois de vós. Eu mesmo estabeleço meu pacto, ou aliança, para garantir que o mundo nunca mais seria destruído por uma inundação. E com vossa descendência, então os filhos que ainda não nasceram são incluídos nessa nova aliança de Deus para com seus pais. Versículo 10: e com toda a alma vivente e que está convosco, de aves, de animais, de toda fera da terra que está convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal que está sobre a terra. Então, aqui todo animal vivente, o original hebraico, ele fala sobre alma vivente, ou nefresh, nefresh, seria uma pronúncia melhor. Então nós podemos comparar isso quando a alma vivente era, ou ser vivente, estava registrado no Gênesis capítulo 1, no versículo 20. Então a aliança de Deus com as criaturas, assim como
com toda a humanidade. Sugere o pensamento da interdependência entre o mundo animal e a raça humana. A bondade, a benevolência para com o homem implica uma bênção correspondente para com todo o resto da criação. Então, o amor, ele é onipresente, ele está presente em todas as coisas. A revelação dos filhos de Deus, ela é ansiada pela criação. A criação anseia pela revelação dos filhos de Deus, para que através da demonstração dos filhos de Deus a criação possa ser restabelecida. Então, nesse sentido nós vemos aqui: estabelecerei o meu pacto para convosco, a não ser a não e não será mais exterminada toda a carne com água de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Não haverá então mais dilúvio para destruir a terra, que é a promessa aqui feita de que nunca mais haveria dilúvio é apelada pelo profeta Isaías no capítulo 54, que diz o seguinte: para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra. De odo que agora jurei não ficar irado com vocês, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de todos vocês. Então Deus, ele afastou o extermínio, afastou a sua ira muitas vezes sobre a face da terra. Versículo 12: E disse Deus: Este será o sinal do pacto que estabeleço entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco, por tempos perpétuos. Então a palavra sinal, no original, ut, é a mesma que está em Gênesis capítulo 4, versículo 15, onde o Senhor designou um sinal para Caim, sinal que as pessoas viam, talvez um sinal no seu rosto, talvez o seu semblante, talvez um semblante assustador. O sinal é um símbolo exterior e visível a todos, da relação, da aliança, dessa aliança. Então, a sua exterioridade serve para lembrar o homem cuja adesão espiritual se torna fraca sem algo visível, como um penhor, um vínculo de algo interior espiritual. Podemos citar tão sabiamente também a cruz. A cruz é um símbolo daquilo que é a nova aliança, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós e que tem sido usado de objeto de moda, objeto de enfeite, simplesmente, e tem se perdido o seu simbolismo. Mas para quem conhece realmente aquilo que significa a relação visível dessa aliança, com certeza tem um impacto na sua vida cada vez que vê uma cruz vazia. Assim como a aliança, essa aliança do arco-íris também foi transmutada, foi suja com a utilização dela pela nova tendência aí, que é o movimento LGBT, enfim, tem muitas siglas aí agora, mas enfim, ele foi mudado, colocado duas cores a mais e foi usado então como uma imagem promíscua em relação a como eles vivem a sua vida. Então, versículo 13: Meu arco porei nas nuvens, o qual será por sinal de aliança entre mim e a terra. A linguagem permite aqui duas interpretações. A primeira: pela primeira vez eu estabeleço o arco-íris no céu, para que a humanidade possa ter um sinal da aliança entre nós. A segunda: eu nomeei meu arco, o qual tu e a tua humanidade muitas vezes virão nos céus, para que daqui em diante seja esse então o sinal entre nós. A primeira opção parece mais preferível, vamos dizer assim. A lenda hebraica explica assim a origem do arco-íris, que antes não existiam arco-íris, não existia o arco-íris. É claro que deve ter sido visível a partir do primeiro, dependendo da refração que a luz incidia sobre as partículas da água.
pouco de ciência. Então, as palavras meu arco significam que o arco era um objeto familiar ou algo presente de Deus. A entrega de um sinal não é necessariamente equivalente à criação de uma característica da natureza. No entanto, a simplicidade da linguagem favorece a interpretação mais literal, e a promessa em Gênesis aqui sugere que o arco-íris era um fenômeno totalmente novo, senão eles saberiam o que estava acontecendo naquela circunstância. Versículo 14: E será que quando fizer vir nuvens sobre a terra, se deixará ver então meu arco nas nuvens. Mais uma vez, essa explicação se torna então mais plausível, no qual eles não tinham nunca visto um arco-íris e a partir daquele momento eles começaram a ver, senão Deus já tinha falado. Lembra aquele sinal, aquilo que acontece quando chove, o arco-íris e tal? Esse vai ser o símbolo todas as vezes que chover. Esse será o nosso símbolo para que você lembre que eu estabeleci uma aliança para com vocês. Então a promessa não é que o arco será visto sempre que Deus envia nuvens sobre a terra, mas que sempre que ele enviar nuvens sobre a terra, o seu arco será visível, e essa aliança será então lembrada. Então aí é mais preferível a primeira opção dessas duas interpretações que eu citei. Em versículo 15: E eu me lembrarei do meu pacto que há entre mim e vós e toda a alma vivente de toda a carne, e não serão mais as águas por dilúvio para destruir toda a carne. Então me lembrarei do pacto. Um antropoformismo, quer dizer, é uma figura de linguagem, o qual é introduzido para lembrar o homem que Deus é sempre fiel, que Deus ele lembra, como se Deus esquecesse, entenderam? É utilizada uma figura, uma linguagem, a comparação humana, uma forma humana de entender, e isso é utilizado até mesmo no sentido de Deus ter se arrependido de criar a humanidade. Então, eu já expliquei essa relação antes. Deus, ele não se arrepende de algo, mas ele sentiu uma tristeza tão tão intensa em relação àquilo que provavelmente, se fosse comparado a um sentimento humano, seria o arrependimento. Então, Deus é sempre fiel aos seus compromissos de aliança. É dito que Deus se lembra porque Ele nos faz conhecer essa lembrança. Então, nesse sentido, esse antropoformismo ele é utilizado nesse sentido de dar, desculpa ter batido no microfone, de dar meio de entendermos qual seria o sentimento de Deus em relação àquilo que se passa. Que conhecer a Deus, nós conhecemos Ele simplesmente em teoria, mas não conhecemos Ele em essência, porque Ele não pode ser comparado a nós humanos. Ele é um ser além, está transcendente, além daquilo que nós somos. Então, sentimentos não atingem Ele. Então, versículo 16: Estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e toda a alma vivente, com toda a carne que há sobre a terra. Essa expressão ela ocorre algumas vezes no Antigo Testamento, e pacto perpétuo, é citado mais de 10 vezes no Antigo Testamento, no livro de Levítico, 2 Samuel, 1 Crônica, Salmo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Gênesis, que é o livro que a gente está lendo aqui. Então, ele é citado várias vezes no Antigo Testamento em relação ao pacto que Deus fez para não destruir mais a humanidade. Versículo 17. Disse, pois, Deus a Noé: Esse será o sinal do pacto perpétuo que estabeleci entre mim e toda a terra, sobre toda a terra. Então, Deus parece que dirigir a atenção não é para o arco-íris realmente existente no céu e apresentar ao patriarca e à sua família essa promessa com toda como é que é a palavra que eu posso usar? A impressão, o sentimento, a cena cinematográfica. Imagine Deus falando com Noé e de repente Deus,
ó, olha aqui o arco-íris, isso aqui é um arco-íris. Então, como se fosse isso. É, Deus estava mostrando, dizendo, olha, esse aqui é o sinal que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Para nós, arco-íris talvez seja algo normal, até se perde o seu sentido quando vemos tantas vezes. Se perde o seu significado quando toda vez que chove, você percebe esse fenômeno. Até é explicado cientificamente como acontece, né? O prisma da água transforma ela em cores. Então, pode ser explicado cientificamente, mas para Noé, à primeira vista, provavelmente o surpreendeu e muito em relação àquilo que ele estava vendo e aquilo que ele estava vendo à sua frente ali. Então, nós passamos aí dentro dessa parte, agora vamos para as origens de todas as nações, ou os filhos de Noé. Então, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã, o filho mais novo, progenitor das nações africanas e algumas nações asiáticas. Então, a única razão concebível pelo qual o quarto filho de Cã é mencionado aqui de maneira tão particular era mostrar aos hebreus para cuja então a sua instrução foi direcionada. Em primeira instância, essa história foi escrita que a raça estava de posse da terra em que eles estavam prestes a entrar como sua herança prometida. Então haviam amaldiçoado desde dos seus antepassados, teria sido amaldiçoado a terra. Então eles receberam de Deus a nova ordem de restabelecer a terra. Esses três são os filhos de Noé. E deles foi cheia toda a terra. Então, aqui expressivamente afirmado que toda a população do mundo, em todas as épocas posteriores, irradiava de um centro, oriunda de uma única família, cujos membros eram os únicos sobreviventes desse dilúvio. Então, versículo 20: começou Noé a lavrar a terra e plantou a vinha. Noé aqui estava então fazendo a sua função. Não está implícito nessa frase aqui que ele foi o primeiro cultivador de solos, porque Caim tinha se envolvido em atividades agrícolas muito antes dele. Além disso, o fato de ser lavrador do solo é declarado como de uma posição, uma proposição distinta, independente, mas é mencionado meramente como introdutório ao que se segue, que ele plantou vinhas, que ele bebeu vinhos, no versículo 21. Então estava falando sobre isso. Bebeu o vinho, se embriagou, estava descoberto dentro da sua tenda aqui. Então ele se embriagou. É o primeiro registro de embriaguez e suas terríveis consequências, e provável que nesse caso tenha sido um pecado na ignorância, pois o caráter de Noé, como um homem justo que andou com Deus, parece justificar a sua suposição, a sua falha, o seu erro. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e disse aos seus dois irmãos do lado de fora: de quem vieram os cananeus? Aquele povo mau, que também foi amaldiçoado por Deus, foi de Cã. E disse aos dois irmãos. Então ele com certeza, a citar isso no texto, não foi um simples, ó, pai tá lá, bêbado, nu. Não, provavelmente o sentido de citar de que Cã ele tenha cometido escárnio ou desprezo pelo seu pai. Provavelmente seu pai ser um homem justo e estar cometendo um pecado e cometendo um erro, provavelmente ele cometeu um escárnio, escarneceu, quer dizer, debochou. Ah lá, aquele bêbado, aquele não sei o que, entendeu? É nesse sentido, mais propriamente dizendo, que Cã fez a respeito do seu pai.
Ao contrário, então, dos seus irmãos, no versículo 23, então Sem e Jafé tornaram ou tomaram, em algumas versões, uma capa e puseram sobre os seus próprios ombros, e andando de costas, cobriram a nudez do seu pai, tendo seus rostos virados, e assim não viram a nudez do seu pai. Aqui, capa é uma vestimenta externa bem grande, que era usada como uma proteção para a noite. Capa era, sobretudo, a conduta, então, de Sem e Jafé em sua consideração e honra para com seu pai foi totalmente contrastada com a leviandade e a falta de respeito que foi demonstrada pelo seu irmão Cã. Então, versículo 24. E despertou Noé de seu vinho e soube o que havia feito com o seu filho, o que havia feito com ele o seu filho mais jovem. Então, os escritores aqui judeus tomam essa expressão como uma pessoa mais nova, tentando dizer que ele poderia ser alguém que estava inferior aos seus irmãos, mas parece ser esse sentido. Versículo 25, disse: Maldito seja Canaã, ou Cã, servo de seus servos será os seus irmãos. Então essa desgraça se cumpriu na destruição dos cananeus e na humilhação do Egito, descendentes de Cã, como eu citei aqui, então, para vocês entenderem dentro da apresentação aí. Versículo 26, disse mais: Bendito o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã, então, o seu servo. Uma insinuação de que os descendentes de Sem deveriam ser particularmente honrados no serviço do verdadeiro Deus, sua igreja, sendo por séculos estabelecida entre eles, então, os judeus. E deles, com respeito à carne que Cristo veio, eles se apossaram de Canaã, o povo da terra sendo feito então seus servos por conquista. Os gibeonitas por submissão, como está escrito em Josué capítulo 9, no versículo 25. Então você pode ver na apresentação que Sem, o filho mais velho de Noé, ancestral então das nações de Israel e dos povos semitas. Semitas são os povos que viviam de mudar de regiões. E Jafé, então, entre os descendentes de Jafé, podemos encontrar muitas nações europeias e algumas asiáticas também. Então, das africanas e algumas asiáticas, e Jafé, europeias e asiáticas. Então, tá aí para você entender a distinção de cada um deles. Os povos semitas, aqui uma explicação em relação aos semitas, para você entender esse sentido mais próprio, inclui os descendentes de Sem, incluindo os hebreus e muitas tribos do Oriente Médio, que até existem lá até hoje, e os árabes são esses povos também. Línguas semíticas, além das pessoas, a língua semítica também se originou com o Sem. As línguas semíticas incluem o árabe, o hebraico e o aramaico, que são a língua original com a qual Jesus se pronunciava. Então, versículo 27. Engrandeça Deus o Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã seu servo. Então, essas palavras podem significar que Deus habitaram então nas tendas de ambos os irmãos mais velhos, e ambos os sentidos a profecia foi literalmente cumprida anos depois. Então, os semitas eram povos que quase nômades, vamos dizer assim, que não estabeleciam um lugar fixo, mas eles se estabeleciam devido à sua origem no deserto. Então, eles não se estavam fixos em algum lugar, né? Versículo 28. E viveu Noé depois de dilúvio 350 anos. Então a narrativa até esse versículo pode ter sido composta durante a vida que Noé. E com toda a probabilidade, os detalhes do dilúvio, a aliança, essas predições maravilhosas, detalhadas como foram escritas por Noé ou por Sem. Não na forma conhecida, pois o hebraico ainda não existia, mas em alguma língua mais primitiva do que
possivelmente posteriormente poderia ter sido traduzida aos seus descendentes de forma oral, de forma escrita, provavelmente antes da época de Moisés. Aonde se estabelece muitas histórias, provavelmente são através de músicas ou canções. Então, a possibilidade grande é de que realmente tenha sido uma transmissão oral que aconteceu aqui para se chegar a essa história até Moisés, para que ele pudesse escrever então os livros do Pentateuco. Versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E então ele morreu. Então aqui há uma omissão daquela sentença utilizada em todas as gerações que precederam ele. Se lembra que implicava na relação de anos? Deus restringiu a quantidade de anos e ele gerou então filhos e filhas, o que implica que Noé não teve mais do que três filhos aí. Então nós vemos isso aí. Então vamos ver aqui na apresentação os descendentes de Cã, que está também no próximo capítulo, que é o capítulo 10. Nós vamos já ler, mas para você já entendendo o que é. Então o Antigo Egito ele foi através dos descendentes de Cã, como os egípcios, que construíram muitas maravilhas arquitetônicas, como as pirâmides e templos. A África Oriental, muitas das nações da África Oriental, como Uganda, Tanzânia, Quênia, têm raízes camenitas. A Mesopotâmia, a antiga civilização da Mesopotâmia, que incluía a Babilônia, a Síria, também teve origens camitas, desculpe. E aqui os jafetitas, então eles originaram a Grécia, os ancestrais dos povos gregos se originavam com Jafé. Roma, a cultura romana também tem origens jafetistas. E os romanos foram responsáveis por construir uma das maiores civilizações da história registrada. A China também, muitos linguistas acreditaram que as línguas jafetistas evoluíram do chinês antigo. Então, evoluíram para o chinês antigo. Então, aqui você pode perceber, então, aonde está os semitas, os filhos de Sem, geraram o povo hebreu e o povo do Oriente Médio, Cã. Então aí está bem explicadinho a diferença para nós nos fixarmos a respeito disso. Então, essas são as gerações ou os filhos de Noé, Cã e Jafé, versículo 1 do capítulo 10, quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os jafetistas, eles geraram, então, versículo 2, os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Midai, Javá, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarmá, acho que esse último nem tem ali na lista. Os filhos de Javã, Elissá, Tarsis, Quitim, Donanim. Então, versículo 5. Por esses foram repartidas as ilhas das nações e suas terras, cada um segundo suas línguas, conforme suas famílias e em suas nações. Os camitas, os filhos de Cã, tá ali, ó. Cuxi, Misraim, Put, Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Siptá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso então na terra. Versículo 9. E esse foi vigoroso caçador diante de Deus, pelo qual diz, assim como Nimrod, vigoroso caçador diante do Senhor. E versículo 10. Aqui vamos falar sobre isso, porque a descendência de Cã seria uma descendência amaldiçoada, vamos dizer assim, né? Que seria serva dos seus irmãos. Mas destaque no versículo 9 para um dos seus descendentes, Nimrod. Vigoroso caçador diante do Senhor. A frase diante do Senhor é apenas uma descrição da grandeza. Um príncipe de Deus.
Então, ele estava ali, mas é possível que uma expressão seja rastreável até algumas tradições primitivas a respeito das façanhas que ele teve e do favor que Deus também possivelmente concedeu a ele. Então, é digno de nota que em tempos posteriores Nimrod foi identificado com Órion, tanto como caçador quanto uma constelação. Por isso, alguns têm explicado fantasiosamente que essas palavras significam que ele foi um caçador no céu. Algumas tradições aí históricas falam a esse respeito, principalmente das suas descendências a respeito disso, porque o qual se diz então, essa ação aqui é um provérbio, qual foi passado de geração em geração, pelo qual se diz, tá vendo ali no versículo 9, pelo qual se diz. Então, essa expressão, ela fala a respeito de uma transição oral, onde foi passado de um para o outro esse provérbio que Nimrod se tornou um grande caçador pela uma advertência verbal, proverbial, mas bem sendo colocado como um grande caçador. Versículo 10. E foi o princípio de seu reino Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então, aqui você vê a primeira expressão. Babel significa confusão. E parece ter sido um nome muito apropriado para o início de um reino que aparentemente foi confundido e trazido a apostasia a Deus, e que foi apropriado pela tirania, pilhagem, apropriado pela tirania, pilhagem e pela opressão. Ele tentou, de certa forma, então, trazer sobre seus irmãos, então, ao contrário daquilo que o seu pai havia profetizado. Versículo 11. De esta terra saiu Assur, edificou a Nínive, e Reobote-ir e a Calá. Então, ele edificou a Nínive, também uma cidade conhecida do Antigo Testamento, através de Jonas. Versículo 12. E a Recém, entre Nínive e Calá, a qual era uma grande cidade. Então, aqui, Recém ainda não identificado, mas conjectura-se que ela estava então entre as ruínas de Nínive e Nimrud. Versículo 13. Nisraim gerou a Ludim, a Anamim, Leabim, Naftuim. Então, Ludim provavelmente é o mesmo que Lud, 1 Crônicas 1:11. Então, associados aí a outras nações africanas e mercenários do Antigo Egito. Anaim, um nome de uma tribo egípcia que é conhecida de forma histórica. Naftuim, alguns dão essa palavra ou identificam essa palavra como Napatá, o nome da cidade do território na fronteira sul, que ainda é conhecida próxima à curva do Nilo no Sudão. Então, são não somente citações, para você entender, não são simplesmente citações ao acaso. Quando você lê na Bíblia a linhagem, é para você conseguir se estabelecer, ou a Bíblia se estabelece por si mesma dentro do contexto histórico. Isso é importante, até certo modo, entendermos a respeito disso, apesar desses nomes serem muito difíceis até de serem lidos. Versículo 14. E a Patrusita e a Casluitas, de onde saíram os filisteus e a Caftoritas. Então, aqui um povo, os Casluitas, um povo originalmente que estabelece um lugar baixo do Egito, que também é conhecido historicamente dentro da fronteira entre a costa do mar e a fronteira sul da Palestina, no antigo Baixo Egito, que foi conhecido através de arqueólogos aí, esse povo, essa tribo. Versículo 15. Canaã gerou a Sidom. Sidom e Canaã, duas cidades conhecidas, e seu primogênito era Et. Então,
Hitistas. O Hit eram o ancestral dos hititas, que habitavam nas proximidades então de Hebrom, as cidades de Jerusalém, próxima à cidade de Jerusalém. É uma dinastia, uma etnia camítica. Eles são chamados de filhos de Et, então, esse povo. Versículo 16. E os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gerguseus, Gergeseus. Então, os Jebuseus também é uma distinção dos habitantes de Jebus, mencionados frequentemente entre as 7 nações condenadas à destruição. E os Girgazeus é uma tribo que habitava entre a terra de Canaã antes do tempo dos israelitas. Era uma ramificação da grande família dos Eveus. Da sua localização geográfica não se pode ter certeza, mas eles viviam em algum lugar na Palestina Ocidental em relação a onde foram encontrados vestígios do seu povo. Versículos 17 então. E os Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus. Então, outras tribos, principalmente os Eveus, são tribos que foram encontradas também na Palestina, entre Hermon e Gibeão, no sul do país, e provavelmente eles eram descendentes dos hititas. Na época do retorno de Jacó a Canaã, Amor, o Aveu, era o príncipe então dessa terra. Eles são mencionados em seguida durante a conquista da terra prometida, no livro de Josué, capítulo 9. Eles habitavam principalmente os confins do norte da Palestina Ocidental, onde então os descendentes, os remanescentes na realidade, deles ainda existia. No tempo de Salomão, quando você lê lá 1 Reis capítulo 9, você vê que os seus descendentes ainda existiam naquela época. Então, é uma citação aí importante a entender. E os Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus, e depois se derramaram as famílias dos cananeus. Aqui os Zemareus é uma tribo fenícia, então habitava na cidade de Sunra, na base ocidental do Líbano, hoje conhecido, e até hoje, depois de 1400 anos depois de Cristo ainda, essas tribos ainda viviam nesse mesmo lugar, uma cidade fenícia, que logo depois desse ano desapareceu da história da humanidade. Versículo 19 foi o termo dos cananeus, desde Sidom, vindo a Gerar, até Gaza, até entrar em Sodoma, e Gomorra, Admá, Zeboim, até Lasa. Então, cidades que foram conhecidas, Sodoma, Gomorra, Admá, cidades conhecidas no antigo reinado, mas que hoje não se sabe certamente aonde Sodoma e Gomorra realmente existiram, onde realmente elas existiram. São territórios que não são propriamente ditos. Aqui era Sodoma e Gomorra, mas acredita-se nos lugares mais possíveis onde existia Sodoma e Gomorra pela condição da terra. Terra insalubre, terra com muito sal, provavelmente de detritos de meteoros que caíram sobre a terra para destruir a cidade. Versículo 20. Esses são os filhos de Cã por suas famílias, por suas línguas, entre suas terras e entre suas nações. Então, aqui, os principais citados aí das descendências: Cã, Cush, Misraim, Put, Canaã, Sebá, Dedã, Subá. Os principais. Dentro dos semitas, então, também nasceram filhos de Sem, pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé. Assim, o historiador então apresenta como pai de todos os filhos de Eber, ancestral então dos hebreus, da onde surge Hebreus, Eber. E os filhos de Sem, então, era Elão, Assur, Asfaxed, Lude, Arã. Então, é uma província persa, cuja capital era Suzã,
a palavra é usada pelos primeiros livros das escrituras persas dentro da sua história. Assur é a Síria. Asfaxad, Asfaxad, de acordo com o historiador, era dentro do norte da Síria, perto aonde é a atual Armênia hoje. E os filhos de Arã, Uz, U, Jeter, Mas, Arã, na divisão geral da terra, também na Armênia, na Síria, dentro desses povos aí. Arfaxed gerou a Salá, Salá gerou a Eber. Então, aqui nós vemos então no Vale do Sinar, aqui no Rio Tigre, a distinção então da antiga Mesopotâmia na extremidade sul da Mesopotâmia, incluindo então os pais do Éden, a região leste do rio, aonde acreditavam que era o jardim do Éden. Versículo 25. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias foi repartida a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Peleg, então, possivelmente ele pode ter vivido no momento da dispersão de Babel, porém, mais provavelmente a referência é a dispersão das 2 raças que surgiram de Eber, que se espalhavam pela Mesopotâmia, pela Síria e outra parte da Arábia. Então, Joctã gerou Almodá, e a Salaf, e Azar Mavé, e Gerá. Então, Azar Mavé também o nome da região na Arábia Feliz, estabelecida, Arábia Feliz, estabelecida por ele ali, provavelmente a atual província onde nós temos situada aí o Oceano Índico, ou ao leste do Iêmen. Você pode procurar aí nos mapas para saber onde fica isso, que é bem fácil de você se estabelecer dos lugares onde estou referenciando para você se contextualizar. E a Adoram, e a Uzal, e a Dicla. Então, aparentemente que Uzal foi o fundador das tribos árabes mencionadas em Ezequiel capítulo 27. É o mesmo personagem com o qual a tribo foi colocada num lugar propriamente que eles pudessem utilizar o ferro como um instrumento de evolução da sua tribo. Como tradicionalmente antigo nome Saná, a principal cidade do Iêmen, que ainda é hoje. E a Obal, e a Abimael, e a Sebá. Então, Obal é chamado de Ebal em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 22. E a Ofir, e a Vilá, e a Jabebe, todos esses foram filhos de Joctã. Joctã, existe uma tradição árabe que Joctã, árabe, Catan, foi progenitor de todas as mais puras tribos da região central e do sul da Arábia. Versículo 30. E foi sua habitação desde Messá, vindo de Cefar, monte a parte do Oriente. Então, aqui são regiões que ainda existem. Esses foram os filhos de Sem, por suas famílias, por suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, aqui, assim como foi citado de Cã. Versículo 32. Essas são as famílias de Noé por suas descendências, por suas nações, e destes foram divididos os povos na terra depois, então, do dilúvio. Então, aqui nós temos a tabela aí para você entender. Os filhos principal de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz e U. Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então, as nações e seus descendentes principais. Os israelitas são descendentes de Sem. E de acordo com a Bíblia, receberam uma promessa especial de Deus.
A descoberta da língua japonesa mostrou que os japoneses não tinham conexão linguística com nenhum outro povo. No entanto, pesquisas mostram que os japoneses têm ligações genéticas profundas com a tribo, os descendentes de Jafé. E a Arábia Saudita, a arqueologia mostra que as pessoas que viviam principalmente na Arábia Saudita nos tempos antigos poderiam ser remontadas aos camitas, então aos descendentes de Cã. Então é aí que nós entendemos as três principais descendências das nações, e todas as outras nações surgiram disso daí. Né, surgiram e saíram disso daí, foram então através do êxodo, indo para um lado, indo para o outro, e através da próxima história, e nós vamos compartilhar na próxima semana, que é a história da Torre de Babel. Daí que todos os povos então começaram então a se espalhar pelos confins da terra e começaram a povoar realmente aquilo que deveria ser a ordem de Deus. Então, até a próxima aula, até o próximo encontro nosso, que nos vemos então na próxima semana, e espero que Deus abençoe ricamente a sua vida através desse estudo, e vamos agradecer a Deus por mais um momento de encontro. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a sua palavra, recebermos a boa parte daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e que o Senhor faça com que cada detalhe da sua palavra faça sentido ao nosso coração, e que nós possamos realmente entender que tudo escrito na sua palavra tem um grande propósito. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas. Nos abençoe e nos guarde nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.